Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 30 de julho, sábado, dia de São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo, homem eloquente, cheio de sabedoria cristã, foi um bispo exemplar, pastor autêntico, comprometido com o seu povo. Homem sempre prestativo, tratava sem distinção pobres e ricos. Vivia em profunda comunhão com Cristo e com a Igreja e manifestava a nossa responsabilidade para com a fé. Os que passaram viveram para nós para os vindouros, ninguém para si. Frase fantástica. Louvemos o Senhor por tão grande dádiva, a vida de São Pedro Crisólogo. Evangelho de hoje, Mateus 14, de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. É interessante observarmos nesse evangelho, que um tirano, corrupto, depravado, um velho babão, poderíamos dizer assim, diante da ninfetinha que dançava para ele, para agradar a ele e aos seus convidados, acabou cometendo uma das maiores injustiças da história da salvação. Mandar decapitar João o Batista, um homem que nunca fez mal a ninguém. Um justo, um verdadeiro santo, o homem que veio preparar o caminho do Senhor. E é interessante porque a gente observa que o mal, o pecado, ele acaba sempre tendo consequências na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O pecado de João, ou melhor, o pecado de Herodes atinge quem? João. Por quê? Ele estava em adultério. Ele estava com a cunhada, ele casou com a cunhada. A cunhada tinha casado com seu irmão, Filipe. Só que Filipe era rei de um país sem expressão, entre aspas, política nenhuma, a Idumeia, bem lá para o canto, na Casa do Chapéu. Então ela largou o marido lá, veio com a filha e foi se juntar com o cunhado. E João dizia para ele: você está vivendo no tédio, você está vivendo errado, você tem que dar testemunho, porque você é o rei, é o governador. E ele tinha uma raiva de João, mas não podia fazer nada. Porque João, se ele matasse João, ele poderia fazer com que o povo ficasse contra ele, porque ele era respeitado pelo povo, ele era visto como profeta, E aqui nós temos a noção de que o pecado não é uma ideia abstrata, Às vezes as pessoas hoje em dia acham que o pecado não existe mais. Existe. E a grande graça do demônio é fazer com que as pessoas acreditem que o pecado não existe mais, porque aí elas vão estar pecando, vão ter que arcar com as consequências do seu pecado, vão fazer da sua vida um verdadeiro inferno e, ao mesmo tempo, a vida das pessoas que convivem com elas também um inferno, e o diabo vai rir à toa porque ele não precisa fazer nada. Porque o próprio ser humano faz tudo por ele. Hoje se tem uma ideia de que o pecado é algo abstrato. Não, o pecado ele é um mal e ele tem consequências funestas na nossa vida e na vida de todo mundo.
Porque se eu cometer pecados, eu vou ter que arcar com as consequências disso e as pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, a minha comunidade, os meus pais, o meu irmão e todas as pessoas que fazem parte do meu ciclo. É a consequência do pecado. E hoje, cada vez menos as pessoas acreditam no pecado. E eu volto a dizer, é a grande artimanha do mal. As pessoas se acham autossuficientes. Elas acham que não precisam de Deus, não precisam dos outros, elas por elas mesmas se bastam. Uma doce ilusão. Ninguém vive neste mundo sozinho. Pense bem, a comida que nós comemos, quantas pessoas não tiveram que trabalhar para que aquela comida chegasse na nossa mesa? Não é só a pessoa que prepara. Teve a pessoa que plantou, teve a pessoa que regou, teve a pessoa que trabalhou, teve a pessoa que colheu, teve a pessoa que sacou, teve a pessoa que levou para o mercado. Quantas pessoas não tiveram que trabalhar para que aquela comida chegasse na minha mesa? Então quer dizer que eu vivo sozinho, eu me basto, me desculpa, é uma grandíssima ilusão. Nós precisamos uns dos outros. E as nossas ações, boas e ruins, interferem na nossa vida e na vida dos outros. Se eu, por exemplo, roubo de alguém, eu estou me prejudicando e estou prejudicando quem eu roubei. Se eu for pego no roubo, a minha família vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Quer dizer, o meu ato, veja quantas pessoas são afetadas pelo meu ato. O meu ato, eu me prejudico, eu prejudico a pessoa para quem eu cometi o pecado e prejudico outras pessoas que fazem parte do meu círculo. O pecado não atinge somente a nós, atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, cuidado com a autossuficiência. Achar que não precisa de Deus, achar que não precisa das pessoas, todos nós precisamos uns dos outros. E principalmente, precisamos de Deus. Cuidado para que o diabo não vos segue. Ao ponto de vocês acreditarem que pecado não existe. O pecado continua existindo sim, só que ele anda camuflado. Diante da autossuficiência humana, diante do orgulho, diante da vaidade, de acharmos que somos a última bolacha do pacote, nós não somos. Cuidado, meus irmãos, para que os demônios não vos seguem como escamas, que a gente não consiga enxergar o pecado na nossa vida. Lembre-se sempre, o pecado nos prejudica, porque as consequências do pecado nos atingem e atingem as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs, encerramos o mês de julho e essa semana por aqui. Retornamos na próxima segunda-feira, já no mês de agosto, dia 1º. Desejo a vocês um bom final de semana, que Deus abençoe e um grande abraço. Tchau.